Espaço Família Cristã. Família Cristã, Fundação Reviver. Amados ouvintes, recebam a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, vamos falar sobre as profecias acerca do Messias, parte 1. Nós vamos começar essa nova série trazendo para os irmãos praticamente todas, é muito difícil, né, mãe? Mas nós vamos fazer uma pesquisa aqui sobre todas as profecias que tem do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. E que se cumprem no Novo Testamento, Exatamente. né? Nós sabemos, né, Maria Cláudia, que ao contrário do que alguns incrédulos falam, não é possível essas profecias terem se cumprido por acaso. Verdade. Existe um estudo matemático mostrando que a chance dessas profecias, todas elas, terem se cumprido em Jesus no Novo Testamento por acaso, matematicamente é zero. É verdade. Nós já fizemos aqui um estudo falando sobre a presença do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, porque tem pessoas que não conseguem entender isso, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são desde o princípio. O Senhor Jesus não foi criado, mas sim Ele é o Criador de todas as coisas. Mas hoje nós vamos começar a falar sobre as profecias, porque tem pessoas, mãe, que acham que é só o livro de Isaías, por exemplo, que tem profecias. Não. Né? Desde Gênesis, desde o momento em que o homem e a mulher caíram e se afastaram de Deus, nós vamos ver aqui que Deus já formulou o seu plano, não é? O Pai planejou, o Filho consumou e o Espírito Santo é o que opera em nós. Sim, tem profecias que são mais complexas, tem profecias que são muito simples, mas se você juntar todas as profecias, aí você vai ver que a chance delas se cumprirem ao acaso, como muitas pessoas querem defender para dizer que Jesus não é o Messias, você vai ver que ao acaso não existe essa possibilidade. Realmente são profecias de Deus que estão no Antigo Testamento e que se cumpriram em Jesus Cristo. É verdade. Então nós vamos começar falando aqui, lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos que Deus fez o homem e a mulher, fez de uma forma perfeita, porque tudo que Deus faz é perfeito, e o que muitas pessoas não conseguem entender é que o mal não vem de Deus, mas sim é a ausência de Deus. Deus deu ao homem o livre-arbítrio para o homem escolher. Deus poderia ter feito um robozinho, né? Mas Deus não quis fazer um robô, né? Deus quis fazer uma pessoa que tivesse o livre-arbítrio, que escolhesse, tivesse a opção de escolha. Porque e sem o homem, livre-arbítrio, sem liberdade não existe amor, né, mãe? Exatamente. Se você não tem a liberdade, eu estou falando em libertinagem, estou falando em liberdade. Se você não tem liberdade de escolha, como você pode amar alguém? Deus não quer obrigar ninguém a servi-lo. Deus quer que nós o sigamos por amor. Sim, né? Nós temos um relacionamento com Ele, né? Que a gente escolha ter esse relacionamento, né? E o homem escolheu o contrário, o homem e a mulher. Escolher o mal, né? E escolhem até hoje, né, mãe? Às vezes até nós, crentes, quando nós escolhemos, damos prioridade para outras coisas que não sejam o Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez fazendo essa mesma escolha. É verdade. E nós todos sabem já a história da queda do homem, né? O homem foi criado sem doenças, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, morava no Éden, que é o paraíso de Deus, não faltava nada para ele lá, era uma vida maravilhosa, mas um dia a serpente enganou o homem, porque Deus tinha falado para o homem, olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, inclusive, claro, né, Maria Cláudia, a árvore da vida, né? Porque ele foi criado para não morrer. Sim. E ele comia da árvore da vida para não morrer.
Mas foi proibido ele comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque o homem e a mulher, eles eram inocentes, eles eram como crianças. Sim. Eles não conheciam Não o tinham bem e o mal. malícia, né? Não tinham malícia, tanto que eles estavam nus e não percebiam que estavam nus, né? Mas aquela árvore da ciência do bem e do mal, eles não poderiam comer, porque se um dia eles comessem da árvore da ciência do bem e do mal, eles morreriam. E a serpente, né, que é o diabo e Satanás, chegou para Eva e falou: por que você não come dessa fruta, dessa árvore, do fruto dessa árvore? Que algumas pessoas falam que a maçã não tem nada a ver com maçã. Tem pessoas que falam que é o sexo, também não tem nada a ver, porque Deus tinha falado, né, crescer e multiplicar-vos. Não tem nada a ver. Então, na não é verdade, isso. era proibição para eles não terem ciência do bem e do mal, para eles continuarem inocentes, né? Sim. Mas a serpente enganou a Eva, dizendo para Eva que Deus tinha mentido, dizendo que eles morreriam se comessem daquele fruto, e disse: certamente não morrereis. E disse que Deus não queria que eles comessem daquela árvore, porque eles seriam iguais a Deus, sabendo o bem e o mal. Tudo isso está aqui em Gênesis capítulo 3. Eu aconselho os irmãos, agora durante essa série que nós vamos fazer, Nós que vamos fazer de vocês, sexta-feira, né, Maria sim, Cláudia? que vocês se preparem, anotem esses versículos, porque é muito importante, né, mãe? Isso diz respeito à nossa fé, isso diz respeito à teologia santa, que fala sobre a nossa salvação. Sim. Né? Que Deus, desde o primeiro momento, como dizia o nosso missionário, é o maior interessado na salvação das almas. Sim, mesmo quando o homem pecou, Sim. mesmo quando o homem caiu, ouvindo a serpente e não ouvindo Deus, imediatamente Deus já arquitetou um plano para resgatar o Sim. homem, porque o homem e a mulher foram expulsos do paraíso, porque se eles continuassem no Éden, eles continuariam comendo da árvore da vida e não morreriam, e eles estavam condenados à morte pela desobediência. Mas Deus já fez um plano, né, para o homem. Está aqui Verdade. em Gênesis 3,15. Vamos ler um pouquinho antes, mãe, para contextualizar, apesar que nós já contamos a história aqui, mas eu acho que a partir do versículo 4, né, do capítulo 3... Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha aí a vaidade humana, o orgulho humano, querendo ser como Deus. Como o diabo quis ser que eu ia falar. lá no céu, porque o diabo quis ser semelhante a Deus e foi expulso do céu e fez a rebelião e levou com ele os anjos caídos, a terça parte dos anjos, que são os demônios, né? Sim. Veja, né, mãe, que a mesma tentação que fez Satanás cair, o mesmo pecado, A vaidade. ele usou o mesmo pecado, né? Ele mentiu primeiro, né? Ele enganou a mulher, ele é o pai da mentira, por isso que qualquer cristão não pode ter nada a ver com a mentira, porque veja que ele é mentiroso, ele é homicida desde o princípio, como o Senhor Jesus fala. E em segundo lugar foi a vaidade, foi querer ser mais esperto. A soberba, o orgulho. Exatamente, né? Do que o próprio Deus. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Veja que o pecado afasta a pessoa de Deus. Eles todo dia recebiam a visita de Deus, mas naquele dia que eles pecaram, eles não tiveram coragem
de estar diante da face de Deus. Verdade. Né? Isaías fala, né, que é o pecado que encobre o rosto de Deus. Sim. Né, que a mão do Senhor não está encolhida. Sim. Nem o seu ouvido agravado para não ouvir o nosso clamor. E veja como Deus buscava, como Ele busca até hoje, ter um relacionamento com o ser humano, mas sempre o que atrapalha é a vaidade, o pecado, a mentira. O que é o pecado? O pecado é a desobediência dos mandamentos de Deus. Sim. Né? E, continuando aqui. Falta de fé também, né? Porque veja que a mulher confiou mais na serpente do que na palavra de Deus. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, como se as árvores pudessem escondê-los de Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste, olha, querendo pôr a culpa em Deus, que Deus deu a mulher para ele, foi ela que fez ele pecar. E veja, né, mãe, que Deus, conversando com ele queria uma confissão. É óbvio que Deus sabia que eles já tinham comido. Claro. É óbvio que Deus sabia onde eles estavam. Queria que ele se humilhasse, né? Exatamente. Mas ele, ao invés de confessar... Falou: a mulher que o Senhor me deu é que me fez comer. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E agora no versículo 15, a promessa de resgate que ele faz, né? E porei inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre o diabo e o ser humano, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, da semente da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar do homem. Ou seja, sempre rastejando e tentando o homem, né? E continuando, só para ter uma visão geral do capítulo, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, quer dizer, na hora de conceber o filho, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O marido não dominava a mulher antigamente, mas como ela que induziu o marido a comer da árvore proibida, ficou essa sentença sobre ela, que ela seria dominada pelo marido. E a Adão disse: porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Veja, o homem sempre trabalhou. Sim. Ele cuidava do jardim do Éden, ele trabalhava, mas era um trabalho que lhe dava prazer, que lhe dava alegria. Não era uma coisa dolorosa, cansativa, nada disso, né? Então o homem já trabalhava, mas era um trabalho agradável. A partir de então ele foi amaldiçoado. Sim. E hoje muitas vezes nós sabemos, né, Maria Cláudia, que o trabalho cansa, que o trabalho, alguns tipos de trabalho produzem doenças do trabalho, né? Desgasta o homem. Traz estresse, ansiedade. Né? E antigamente não era assim. Verdade. E a mulher também passou a ter filhos com
dor, com muita dor, Eu a acho dor que do parto. Quando ele fala aí sobre a dor do parto, mãe, ele está querendo dizer também, generalizando, né? Todas as dores, porque nenhuma outra dor tinha, né? O homem não existia passou... resfriado, gripe, covid, Nada. pneumonia, bactéria que atacasse o corpo humano, vírus, né? Provavelmente existiam já esses seres, mas eles não atacavam o corpo humano, né? Então, foi nesse momento em que Deus permitiu que o homem ficasse vulnerável devido ao seu pecado. Então, foi aí que entrou a dor, a morte, a tristeza, né, o estresse no mundo, porque foi aí que o homem escolheu isso. O homem e a mulher escolheram isso. Sim. E até hoje, como eu disse, escolhem isso. Sim. Né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, veja aí, então, Gênesis 3,15, anote aí no seu caderno, Gênesis 3,15 é a primeira profecia sobre o Senhor Jesus Cristo, como minha mãe disse. E se cumpre. Ele já falou imediatamente, né? Ele não precisou pensar, agora eu vou ver o que eu vou fazer para salvar esse homem, essa mulher. Não, Sim. ele já falou Pensou bem imediatamente, né? Porque ele é a fonte de toda a ciência e de todo o amor também. Sim. Né? E a confirmação, né, dessa profecia está aqui em Mateus 1, 20 e 21, que diz, que é a confirmação, né, que viria da mulher, esse Salvador que pisaria na cabeça da serpente, ele teria que vir da mulher, da semente da mulher. Olha que coisa tremenda. Sim. Não era uma coisa que descia do céu, não. Ele tinha que vir da semente da o Senhor mulher. Jesus poderia, ele até falou, Sim. né? Até dessas pedras eu posso suscitar Sim. filhos de Abraão, né? Sim. Ele poderia simplesmente descer do céu, né? E fazer o seu plano de salvação, mas não. Ele fez dessa forma que você vai ler aí, né, mãe? Mateus 1, 20 e 21. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu Aí está falando um anjo. sobre São José, né? E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que coisa linda. Né? Então o Salvador viria de uma mulher. Sim. Não viria caído do céu, nem ele transformaria pedras, como ele teria poder de fazer, para vir o Salvador. Não, ele viria do ventre de uma mulher, apesar de não ter sido gerado por ela. Ele foi gerado do Espírito Santo. Ele não teve qualquer participação genética de Maria nessa concepção, porque o Espírito Santo concebeu a Jesus no ventre de Maria e colocou a Jesus no ventre de Maria. E em Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, com letra maiúscula, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha só. Sim. Então, nascido de mulher. Veja que mistério maravilhoso, né? Quando o Senhor apareceu para Maria e o Espírito Santo então desceu sobre ela e incutiu, né, o Senhor Jesus Cristo fez essa operação aí, e o Senhor Jesus então foi colocado dentro do ventre dela, a tal ponto de ela sentir a alegria do Espírito Santo, não é? Até tem aquela passagem que nós gostamos tanto, que é quando ela foi visitar a sua prima e São João Batista sentiu, né, a presença de Jesus ali e já pulou dentro do ventre da sua mãe. Isabel. Então, foi algo maravilhoso mesmo, filho de mulher, mas sem ser, na verdade, da sua conceição física, né? Sim. Foi algo espiritual, totalmente espiritual, um mistério maravilhoso. Sim. E em 1 João 3:8 está escrito: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Veja que o diabo peca desde o princípio. Sim. Primeiro na rebelião,
lá no céu, onde ele arrastou a terça parte dos anjos, que são os demônios, e depois enganando a Eva, que enganou Adão, e houve a queda do homem também. Então, desde o princípio, ele é rebelde, desde o princípio ele peca, desde o princípio ele desobedece a Deus. Né? E foi dessa forma que ele conseguiu que o homem e a mulher também tivessem uma sentença de morte, né? De dor, de enfermidade, de tudo isso que nós falamos. É claro que hoje a humanidade sofre, não necessariamente a pessoa que está sofrendo é por conta de um pecado que aquela pessoa cometeu, mas é por conta de que, desde o início, o ser humano rejeita a Deus, rejeita o dom da vida, o bem de Deus, e abraça o mal. Na verdade, são as duas coisas, né? Sim, claro. O que eu estou dizendo é que, eventualmente, mas existem pessoas que são de Deus, existem pessoas que estão com a sua vida no altar do Senhor e estão doentes, por exemplo. Sim. Isso não quer dizer que você esteja em pecado. Sim. Mas existem pessoas que estão sendo castigadas, sim. Pelo pecado dela mesma. Pelo pecado dela mesma, claro. E nós vamos ver aqui sobre a reconciliação, porque essa passagem que nós lemos está falando da reconciliação, né? É o plano de salvação para o homem através da reconciliação com Deus. E tem um versículo que eu gosto muito, Maria Cláudia, que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Sim. Então, nós amamos a Cristo, ouvintes, porque Ele nos amou primeiro. E o amor de Cristo nos constrange a amá-lo também. Verdade. Como Ele nos amou, nós somos constrangidos a amá-lo. É uma coisa linda esse versículo. E ele continua dizendo: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus, o Pai, estava em Cristo, que veio para esse mundo, que foi a revelação de Deus para o homem nesse mundo, trazendo para nós a palavra da reconciliação. Sim, então vejam, ouvintes, vamos recapitular aqui, porque isso é muito importante que nós saibamos, que nós entendamos, porque o inimigo lança setas e dúvidas, né, mãe? Uhum. Justamente, do mesmo jeito que ele começou lá no início de tudo, com argumentos tão terríveis e mentirosos, ele fala até hoje, né? Onde está Deus, que acontecem tantas coisas ruins no mundo, que pessoas inocentes morrem. Mas veja você que desde o início, não foi, primeiro, não é o plano de Deus. O plano de Deus era que o homem não morresse. Sim. Era que tudo fosse perfeito, santo, maravilhoso, saudável, não é? Agradável, como você disse. Mas o homem abraçou a ausência de Deus. Maria Cláudia, o que as pessoas não percebem, a maioria das pessoas não percebe, é que o diabo é muito mais inteligente que o homem. Claro. O diabo é muito mais inteligente que o homem. O diabo consegue enganar até hoje. Verdade. Está enganando muita gente até hoje, inclusive crente. Sim. Né? Ele conseguiu enganar Eva. Sim. Ele conseguiu convencer Eva, mentindo, porque a arma dele é mentira. Ele é o pai da mentira. Então ele enganou Eva mentindo. Certamente não morrereis. Deus está mentindo para vocês. Pode comer que vocês não vão morrer.
né? E tirando a fé em Deus, né? Não ouça a voz de Deus, não ouça a palavra de Deus, não acredite em Deus, acredite em mim, acredite em você mesmo. Agora, ele mesmo, Maria Cláudia, o diabo, crê, ele tem fé. Claro que sim. Porque a Bíblia fala que ele crê e estremece, sim. Mas ele não obedece. Sim, ele conhece a Deus, né? Ao contrário de nós, que muitas vezes não conhecemos e por isso ouvimos a Satanás. Satanás vai falar para você do mesmo jeito que ele falou para Eva e para Adão. Você tem que confiar em você. Você tem que estimular a sua sabedoria. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter um raciocínio, mas você tem que ter um raciocínio de Deus, né? Que está acima do raciocínio humano. Porque o Satanás, ele manipula a mente humana. Desde o início. O diabo fala, você tem que ser feliz. Sim. Você tem que ser mais você. Você tem que confiar em você mesmo. Não é? Veja que logo depois que aconteceu tudo isso, teve a Torre de Babel, né, a confusão das línguas. Por quê? O homem falou, eu vou chegar a Deus. Ele queria chegar no céu. Eu vou chegar no céu, eu vou conseguir. Né? E até hoje a humanidade não se entende. É outra coisa também que as pessoas não conseguem, né? Se Deus é um Deus de paz, como que o mundo não tem paz? Porque os homens se uniram para serem melhores do que Deus, para acharem que iam conseguir chegar ao céu. E Deus falou, então vocês não vão se entender. Você lembra da ovelha Dolly, da clonagem? Sim. Que os homens começaram a achar que iriam clonar pessoas. Sim. Né? E os homens foi um fracasso, né? Porque ela já foi clonada com a idade já, Isso. Né? Então, quer dizer... Não deu em nada. Sim, não deu em nada. Mas os homens querem até hoje fazer coisas que só Deus pode fazer. É verdade. Ele não se conforma de não ser igual a Deus. É verdade. E isso é uma coisa terrível, ouvintes. O homem não assumir a sua dependência de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Verdade. Aqui, é claro, nós não estamos falando contra a medicina, contra buscar cura, buscar vacina. Não estamos falando sobre isso, tá, irmãos? Estamos falando sobre a enfermidade espiritual, que é a pior de todas. Sim. Não é? Que nos separa de Deus e que, como nós dissemos aqui, como ficou bem claro aqui no capítulo 3 de Gênesis, Deus queria que o homem confessasse. Né? Ele fala através do apóstolo São João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o homem e a mulher, desde o início, colocaram desculpas para o pecado, ao invés de se arrependerem e confessarem os seus pecados. Mas quando nós confessamos e nós recebemos a Jesus Cristo, que é aquele que nos reconcilia com o Pai, nós voltamos então a ter acesso ao céu, não que nós mereçamos, mas é pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos orar agora. Você que está se sentindo longe de Deus, faça um concerto agora com Deus, se humilhe, confesse os seus pecados. Deus, é claro que Ele sabe sobre os seus pecados, mas você precisa confessar e você precisa deixar. Fale para Deus, eu não tenho força para largar os meus pecados. O Senhor vai te dar força, o Espírito Santo te dá força. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença agora, ó Pai, te agradecendo por esse plano maravilhoso que foi a salvação, que foi a reconciliação. Obrigada, Senhor, nós não somos dignos de estar na Tua presença. Nós tão cheios de pecados, tão falhos, Senhor, mas nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença e te agradecemos pelo sangue de Jesus Cristo. Visita agora esse ouvinte que está se humilhando, que está fazendo a confissão dos seus pecados, que está fazendo um concerto, que está voltando para os Teus braços, Senhor. Abençoa essa vida, visita em nome de Jesus. Amém. Jesus. Você que fez essa oração conosco, nos visite na nossa igreja Pentecostal Deus e Amor. Você pode também acessar o nosso site www.ipda.com.br, ter acesso aos nossos conteúdos e também o nosso canal no YouTube, Programa Espaço Família Cristã. Você ouviu Espaço Família Cristã. Realização Fundação Reviver.